E aí pessoal, tudo bem galera? Pessoal, vamos retomar nosso projeto, né? Sertão Itaitê, Sertão Nordeste, nossas aulas de matemática, tá bom? Lembrar que nós estamos trabalhando com a razão dentro da matemática financeira e tudo dentro do nosso projeto, beleza? Quem não assistiu nossas últimas aulas, por favor, vá lá no grupo, assista, tá certo? Pessoal, aqui nós temos, ainda com a leitura, tá bom? De frações, né? Melhor, da razão, até porque a gente está, na aula passada a gente fez essa desmistificação, né? Fizemos essa diferenciação entre a fração e a razão. Além do mais, nós vimos também, né, os termos de uma razão e relembramos os termos de uma fração, tá bom? Aqui nós temos mais exemplos para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá certo? Aqui nós temos, aqui na 1, nós temos 4 nonos é uma fração, onde 4 é o numerador e 9 é o denominador. Lembrando que o numerador é o que fica em cima, o denominador que fica embaixo, beleza? Continuando, 3 sétimos também pode ser considerado uma fração, onde 3 é o numerador, porque é o número que está em cima, tá vendo? E 7 é o denominador, que é o número que fica embaixo do traço da fração. Se nós formos analisar aqui, 3 décimos também pode ser chamado de razão, onde 7 é o antecedente. Se for razão, a gente vai ler 7 está para 10 ou 7 para 10, onde 7 é o antecedente, que é o que está em cima, é o que vem primeiro, 10 é o consequente, que é o que está embaixo. Aqui, se nós formos analisar 13, 17 avos, se ela for uma razão, nós vamos ler 13 está para 17 ou 13 para 17. Onde 13 é o antecedente, que é o número que está em cima, 17 é o consequente. E nosso último exemplo aqui, número 5, nós temos aqui 1 sexto, né, se fosse uma fração, mas como é uma razão, nós vamos ler 1 está para 6 ou 1 para 6, onde 1, que é o número que está em cima, é chamado de antecedente, e 6, que é o número que está embaixo, é chamado de consequente. E a gente vai percebendo essas diferenciações, tá bom? Bem tranquilo aí. Na aula passada eu trabalhei bem focado nessa parte aí, tá bom? Tanto na diferenciação de uma fração para uma razão, como também na parte dos termos, ok? Então vamos aí retomar. Como eu falei, pessoal, na aula passada, nessa aula eu ia passar para vocês aqui, eu ia apresentar para vocês, né, algumas razões importantes. São razões famosas, já são razões que muitas vezes a gente já trabalha com ela, mas sem saber que estamos trabalhando. Então são razões, né, recorrentes no nosso dia a dia. A primeira aqui, é a velocidade média. Ah, professor, já ouvi velocidade média já, né? 30 km por hora. Sim, velocidade média é um exemplo, sim, de uma razão. Que razão, professor? A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Por exemplo, se eu colocar, vamos lá no quadro, galera. Então, a velocidade média, tá bom? Velocidade média, a gente pode entender da seguinte forma. Como é que eu calculo a velocidade média, professor? Eu vou colocar a razão, então eu vou colocar um traço de fração, tá bom? É a razão entre a distância percorrida, certo? E o tempo gasto, pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Então, a gente vai entender isso aqui agora, E a gente consegue perceber, Então, se eu tenho aqui uma distância, digamos que a distância é de 80 km. De onde eu saio até onde eu vou dá 80 km. Então, eu vou colocar 80 km, certo? E o tempo gasto. Quanto tempo eu levei para percorrer essa distância de 80 km? Eu percorri, né, 1 hora. 1 hora. Então, como é que eu vou chamar isso aqui? Eu vou chamar isso aqui de 80. Eu vou passar para cá. 80 km por hora. Entendeu? A velocidade média é 80 km por hora. O que significa 80 km por hora? Significa que eu percorri uma distância de 80 km gastando 1 hora. Então, eu consigo descobrir a minha velocidade média nesse trajeto simplesmente montando uma razão
que essa razão é chamada de velocidade média, é uma razão importante, uma razão famosa, onde nada mais, nada menos, a gente coloca a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, quando vocês ouvirem a velocidade média 60 km por hora, 40 km por hora, vocês já vão entender isso aí. Quer dizer que gasta 60 km em uma hora, gasta 40 km em uma hora, tá bom? Então, fica bem claro aí pra gente, para que a gente possa perceber essas diferenciações. Nós temos outro aqui, galera, ó, a vazão. A vazão é a razão entre o volume e o tempo. O volume é aquele momento, por exemplo, da vazão de uma água. Uma bomba, por exemplo. A bomba ela vai ter ali uma vazão. É uma certa quantidade de líquidos, né, de água, de litros de água que vai sair. Tá certo? Vai ser o volume. E o tempo gasto. Por exemplo, 200 litros por minuto. Quer dizer que a cada minuto vai sair 200 litros. A cada minuto vai sair 200 litros. Uma vazão de 10 litros por segundo. Quer dizer que a cada segundo vai sair ali, vai ser, né, liberado 10 litros de água. Então é uma razão também famosa. A outra razão é densidade. Densidade, né? Você pegar a massa e dividir pelo volume. Você pegar a massa, que vai ser ali o peso, e dividir pelo volume daquilo ali, né? Que seria, no caso, o tamanho daquela massa ali. Quando você pega o valor da massa e divide pelo valor do volume, né? Monta essa razão, você chama isso aqui de densidade, tá bom? A outra é densidade demográfica. Densidade demográfica, a gente vê muito isso aqui nos livros de geografia. Vocês provavelmente já ouviram. Se não ouviram, vocês vão ouvir ainda. Densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Eu vou pegar em uma determinada região, uma cidade, um estado, um país ou de uma região, tá bom? Vocês vão pegar o número de habitantes dessa região e dividir pela área dessa região. Vai pegar o número de pessoas. Quantas pessoas moram ali? Por exemplo, nosso município Taitê. Quantas pessoas moram? Por exemplo, você vai pegar ali em Taitê, quantas pessoas moram? 16 mil pessoas, vamos imaginar 16 mil pessoas. E a área de Taitê é 2.000 quilômetros quadrados. Então, você vai pegar isso aí e dividir. Vai pegar, por exemplo, o número de habitantes, né, e montar a razão com a área da região, sem conta da densidade demográfica. Outra também, galera, que é muito perceptível em geografia, é a escala. Tá bom? Eu vou inclusive trazer nas próximas aulas exercícios que vai envolver escala, tá bom? Escala. A escala, galera, vai pegar o comprimento no desenho e transformar no comprimento real. Isso aparece muito em mapas. Por exemplo, ali o mapa está em centímetro. Cada centímetro daquele mapa vai corresponder a quantos quilômetros, né, no real, ou a quantos metros no tamanho real. Então, se você pegar o tamanho no papel, colocar aqui, e o tamanho no real, você vai montar uma razão que é chamada de escala, tá bom? E a concorrência, isso aqui é muito bom, né? Em concursos, né? Quem participa sabe. Concorrência vai ser o número de candidatos inscritos, quantas pessoas se inscreveram para aquele concurso, para aquela prova, dividido na razão com números de vagas oferecidas. Eu vou dar um exemplo aqui também disso aqui, ó. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a concorrência, né? Seria a razão, seria chamada de concorrência. Então, eu vou dividir aqui a razão entre os números de inscritos. Então, quantas pessoas se inscreveram? Vamos botar aqui 30 pessoas se inscreveram. E quantas vagas nós temos ali? Nós temos 5 vagas, galera. Então, 30 pessoas se inscreveram para 30 vagas. Então, vamos botar aqui, ó, 30 pessoas para 5 vagas. A gente pode estar dividindo aqui, ó, por 5, tá bom? Por 5 em cima e embaixo. 30 dividido para 5 dá 6. 5 dividido para 5 dá 1. Então, a gente encontra uma nova razão. O que significa essa razão aqui, ó? Para cada 6 inscritos, existe uma vaga. Ou seja, para cada vaga, existem 6 pessoas para concorrer a ela. Isso é uma razão chamada de concorrência. Que a gente vai pegar o número de inscritos, né, e fazer a razão, comparar com o número de vagas. Isso aí chama de concorrência, tá bom? É bem tranquilo. Vocês podem estar pesquisando também outros tipos de razão, tá bom? Que são famosas, que são recorrentes no nosso dia a dia.
Continuando aqui, pessoal, nós temos aqui agora já um exemplo, tá bom? Já um exemplo com razão. Um motociclista faz um percurso de 450 quilômetros, tá bom? Quilômetros em 5 horas. Qual é a velocidade média dessa moto? Bem tranquilo, né? Velocidade média. Ele associa duas grandezas. Quais são? A distância percorrida, pelo que? Pelo tempo gasto. É a razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto. E observe que apresenta esses dois valores. 450 km, galera, é o que? A distância que vai percorrer ou percorrida. 5 horas é o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, qual a velocidade média? Observe aqui, ó, resolução. Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Assim, a gente vai pegar 450 km dividido por 5 horas. Quando dividir isso aqui, ó, vai encontrar 90 km por hora. Isso pode ser interpretado como motociclista tendo percorrido 90 km a cada hora. Pode ser. Ou seja, a cada hora ele percorre 90 km. Na primeira hora ele percorre 90 km. Na segunda hora, mais 90. Na terceira hora, mais 90. E dessa forma que a gente vai entendendo a razão. Você vê que a razão, esse conteúdo matemático, é muito recorrente no nosso dia a dia. Tá bom? Vamos ver aqui o próximo. E aqui nós finalizamos esses exemplos. Nós vamos aqui para a lousa para eu mostrar para vocês aqui, galera. Pessoal, então é bem tranquilo. Por exemplo, em receitas, galera, a gente tem aqui, ó, para cada 100 gramas de ovos ou 100 gramas de farinha de trigo é para colocar 5 ovos. Então a gente entende aqui, por exemplo, uma receita de um bolo. Vocês querem fazer a receita de bolo e aí pede lá para cada 100 gramas, só um exemplo, para cada 100 gramas, né, de farinha de trigo, tá bom? São 5 ovos. Então aqui é a razão, galera, a razão entre o número de farinha e a quantidade de ovos. Observe que a razão já está montada, só que por se tratar, né, de uma fração, a gente pode reduzir essa fração. Observe que eu posso pegar 100 e 5 e dividir tudo por 5. 100 dividido para 5 dá 20 e 5 dividido para 5 dá 1. Então, a cada 20 gramas de farinha de trigo eu preciso colocar um ovo, ou seja, um ovo para cada 20 gramas. Isso vai te ajudar se tu faz uma receita menor. Por exemplo, se tu quiser fazer uma receita só com 40 gramas, você vai usar quantos ovos? 2. Ah, professor, eu quero fazer uma receita com 60 gramas. É fácil, né? A cada 20 gramas eu vou colocar um ovo. Então, 60 gramas, 3 ovos. Vocês entenderam aí? Então, é isso aí, galera. Que a função da razão é nos auxiliar também em nosso dia a dia, tá bom? Então, nossa aula fica por aqui. Desde já um forte abraço e até a próxima.